Boa tarde! Esse é o Global News, o jornal que atualiza você com as principais notícias da semana. Confira os destaques de hoje. Mulher assaltada na Olímpio Rolim. Corinthians é campeão da Supercopa do Brasil. Primeira feira de artesanato do projeto cultural de Bom Jesus da Serra. Obesidade afeta a população brasileira. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Uma mulher que, segundo testemunhas, é moradora de Iguaí, foi presa e se encontra encarcerada em Poções por praticar um assalto em uma farmácia de Poções. O fato aconteceu no sábado, quando a vendedora Cíntia foi surpreendida por uma mulher armada com uma faca. Anunciou o assalto e por pouco não a atingiu com um golpe de faca. Durante o assalto, 2 celulares foram roubados, um pertencente à farmácia e o telefone de trabalho e o pessoal da vendedora. Os aparelhos foram recuperados pela polícia e entregues aos donos. Outro fato aconteceu no centro de Poções. Dona Rita, moradora do Alto do Paraíso, foi assaltada por indivíduos que a acompanharam ao sair de uma farmácia onde sacou R$1.000 de sua aposentadoria. O ponto do assalto foi na rua Olímpio Rolim, em plena luz do dia. Pelo menos 3 homens participaram da cena. Câmeras de segurança mostram todo o movimento, desde seguir a vítima até a abordagem, observar a câmera, cara de bermuda, de conferir pela galeria Flor de Canela se tem movimento de polícia na praça, com o requinte de contar o dinheiro para conferir se realmente tinha a quantia sacada. Pode ser que dentro da farmácia um comparsa estivesse de olho no momento do saque. O cara que fez a abordagem segue sentido a galeria e os demais entram no beco dos artistas. Tá ficando difícil em nossas Poções. No domingo, dia 25, a guarnição da 79ª realizava rondas ostensivas na área urbana do município, quando identificou um veículo em condição suspeita estacionado nas proximidades da Praça da Lagoa, na rua Arnaldo Moreira Carmo, região central da cidade. Após consulta no sistema, foi constatado que o automóvel possuía restrição de furto e roubo. A guarnição permaneceu nas imediações e, após alguns minutos, o condutor aproximou-se do veículo, sendo abordado pelos policiais. Questionado, o homem afirmou ser o proprietário do automóvel, informando que estava na sua posse há mais de 2 anos, tendo adquirido o veículo de um vendedor da cidade de Boa Nova. Diante da constatação da restrição, a guarnição colheu os dados do condutor e realizou a apreensão do veículo, que foi encaminhado ao quartel, permanecendo à disposição para posterior apresentação à delegacia territorial, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis. Eu não podia ir à academia sozinha, disse a esposa do cantor João Lima, uma médica paraibana que tornou público que sofria violência doméstica praticada por seu marido. As agressões, segundo ela, duraram cerca de 3 anos. O artista demonstrava ciúmes excessivos e não permitia nem que ela frequentasse a academia sozinha. O que eu estava achando que era ciúme, que era normal, na verdade já era controle. Ele era muito ciumento. Eu não podia ir à academia sozinha, tinha que estar com a minha mãe. Se eu fosse só, eu tinha que avisar a hora que eu chegava. Quando eu estava indo, quando eu estava lá, quando eu saía. Se eu passasse mais de 1 hora na academia, ele começava a dizer que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Começava a brigar comigo. Disse Rafaela Brilhante. A Justiça decretou a prisão preventiva de João Lima. A decisão foi tomada após a repercussão de vídeos divulgados no sábado, dia 24, que mostram o artista agredindo a mulher. A vítima também recebeu uma medida protetiva após denunciar o caso à Polícia Civil. É grave o estado de saúde de Suede Miranda Souza, de 40 anos. Ela segue internada na UTI do Hospital Afrânio Peixoto, em Vitória da Conquista, por onde foi transferida após ser inicialmente levada para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Suede foi picada por uma cobra enquanto visitava a Cachoeira do Tijuípe, em Serra Grande, no município de Uruçuca, no final do ano passado. Desde então sofreu várias complicações e precisou ter a perna amputada. Ela também sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada. Atualmente está em coma e seu estado de saúde é considerado grave pelos médicos.
Suede teria sido picada por uma cobra da espécie jararaca, conhecida como boca podre, considerada altamente venenosa. Um acidente entre motos e carros em Bom Jesus da Serra. Um Corsa Prata, placa JQZ 9E52, conduzido por Renan, que seguia no sentido Poções, sentido Bom Jesus da Serra, Poções, chocou-se com a moto Honda 160 cilindradas, placa GHC 4580, pilotada por Eduardo, que trafegava na contramão. Eduardo foi socorrido para o Hospital de Bom Jesus da Serra em estado grave e de lá foi transferido para Vitória da Conquista. Passou por cirurgia e corre risco de perder parte dos movimentos ou até mesmo perder o pé. Reinan é morador do Campo da Volta e Eduardo é um rapaz da Mumbuca. O prefeito de Iguaí, Dr. Davi, publicou um vídeo nas redes sociais para negar rumores sobre o suposto relacionamento extraconjugal que circula na cidade e em grupos de mensagens. Segundo ele, as informações são falsas e fazem parte de uma tentativa de atacar sua imagem. Na gravação, o gestor afirma que está sendo vítima de fake news. Ele também destacou que a divulgação desse tipo de boato ocorre sempre em períodos eleitorais. Abre aspas, respeito às famílias itaguaienses e o meu matrimônio. Declarou no vídeo, reforçando que tomará as medidas cabíveis para responsabilizar quem estiver por trás da disseminação das informações. A deflagração da Operação Carta Marcada na manhã do dia 27 investiga um esquema criminoso estruturado voltado à execução irregular de contratos de prestação de serviços firmados entre a Prefeitura de Itajibá e empresas privadas. As apurações apontam indícios de direcionamento contratual e de contratações reiteradas com base em inexigibilidade de licitação e possível violação à legislação vigente. Ao todo, 15 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Itajibá, 7, Darumeira, 4 e Piauí, 3 e Jequié, 1. As ordens judiciais também determinaram o afastamento de 2 servidores públicos municipais, entre eles um secretário e uma servidora da Controladoria do município, além do bloqueio de aproximadamente 2 milhões em bens e valores de cada investigado. As investigações indicam a atuação coordenada entre agentes públicos e representantes de 2 empresas privadas de consultoria, com vínculos diretos com os contratos investigados. Segundo a apuração policial, o grupo apresentava divisão de tarefas, estabilidade e mecanismos voltados à ocultação e ao desvio de recursos públicos oriundos de contrato supostamente superfaturados. Uma vergonha para a política brasileira. Vamos para um comercial rapidinho para beber aquela água e já voltamos. Retornamos com mais notícias, inclusive sobre a nova regra do cultivo do cannabis. Fim da caçada. Após 15 anos, teve desfecho o assassinato de um casal de idosos mortos dentro da própria casa. A filha e o genro das vítimas, já condenados pelo crime, foram presos ao tentar fugir do país. O caso de grande repercussão teria sido motivado por uma herança avaliada em 60 milhões. Uma vergonha, as pessoas hoje estão sem coração, porque fazer isso por dinheiro é o cúmulo do absurdo. Kleber Rosa de Oliveira disse à polícia que matou Daiane Alves de Souza. O síndico do condomínio onde a corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, havia desaparecido há mais de um mês, confessou o homicídio e levou a polícia a uma área de mata em Ipameri, no sul de Goiás, onde deixou o corpo, de acordo com a apuração da repórter Ludmila Rodrigues, da TV Anhanguera. Kleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, foi preso na madrugada dessa quarta-feira, dia 28. Uma discussão acalorada. Ele e o filho foram presos por homicídio. Segundo o delegado Pedro Omar Augusto de Souza, responsável pela investigação do caso, além de Kleber, também foi preso seu filho Maicon Douglas de Oliveira, suspeito de ter participado do crime. O porteiro do prédio, em Caldas Novas, no sul de Goiás, onde Daiane morava e foi vista pela última vez, foi conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos. A corretora também cuidava de apartamentos da família no condomínio. O verão chegou e, junto com o período de chuvas, e com ele alguns cuidados são importantes dentro de nossas casas.
pois é comum o aumento do aparecimento de animais peçonhentos como escorpião, cobra e aranhas, que saem em busca de abrigo e alimento. Pensando nisso, a Prefeitura de Poções já fez seu alerta nas redes sociais. Fique atento, redobre os cuidados, principalmente em quintais, terrenos baldios e dentro de casa. E se mesmo assim acontecer de acabar sendo picado, lave o local com água e sabão, eleve o membro afetado e procure atendimento médico imediatamente. E atenção, não faça toniquetes e não utilize receitas caseiras. O alerta de cuidado se dá principalmente após o número alto de pessoas que sofreram picadas na Bahia no ano passado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou na quarta-feira, dia 28, uma resolução com regras restritas que permitem que empresas e entidades façam o cultivo do cannabis medicinal no Brasil. O plantio de cannabis medicinal não foi liberado para a população em geral. A medida não trata do uso recreativo. A Anvisa também ampliou as possibilidades de uso de terapias à base de cannabis no país. As regras são as seguintes: são permitidas que a planta seja produzida no país exclusivamente para abastecer a fabricação de medicamentos e outros produtos regulados pela agência. A produção deve ser restrita no teor de THC de até 0,3%, substância não psicotrópica, conforme estabelecido pela Justiça. A agência autoriza a venda do fitofármaco canabidiol em farmácias de manipulação, a comercialização de medicamentos para uso bucal, sublingual e dermatológico, além de ampliar o perfil dos pacientes para com doenças debilitantes graves, ampliando o acesso a terapias com maior concentração da substância. A influenciadora Lívia Aragão, filha do humorista Renato Aragão, usou as redes sociais para fazer um alerta aos seguidores. Ela afirmou que o pai, que tem 91 anos, vem sendo vítima de vídeos falsos produzidos por meio de inteligência artificial, o IA, e se revoltou. Abre aspas, é um ataque, difamação e desumano, disse. O vídeo em questão envolve o ex-trapalhão num caso de violência doméstica. Segundo a influenciadora, essa não é a primeira vez que sua família é alvo de mentiras. Abre aspas, recentemente inventaram que eu teria internado meu pai no asilo à força. Essa fake news é uma notícia muito cruel que continua circulando por aí. Só que agora estão usando inteligência artificial para sugerir algo ainda mais grave, violência doméstica, fecha aspas. A figura de Renato Aragão, mais conhecido como Didi, sempre foi uma imagem leve e construiu sua carreira com piadas que não manchava a dignidade de ninguém. Aragão construiu uma sólida carreira no cinema e nas telas de televisão dos brasileiros com seus personagens cômicos, lúdicos e que sempre traziam um sorriso para alguém. E por falar em cinema, o mesmo tendo atuado, escrito e produzido mais de 40 filmes, tanto em carreira solo como em produções dos Trapalhões. Lívia destacou o uso indevido da tecnologia ao dizer que a inteligência artificial não foi feita para ser uma ferramenta de ataque, mas para ajudar as pessoas. Acrescentou que são as próprias pessoas que usam o IA como ferramenta de ataque. A publicação incluiu ainda um apelo para que o vídeo não seja compartilhado e um pedido por medidas que coíbam esse tipo de prática com regras específicas para lidar com esse tipo de crime. Além de ser um crime feio, inventado, uma fake news de baixa qualidade, ainda consegue tratar sobre um problema no Brasil que hoje a gente fala em todo o jornal, que é a violência doméstica, e fazendo isso de brincadeira. Vitória histórica. Agora a lei. No dia 26/1 foi oficialmente sancionada a lei de número 15.176/2025, antes o PL 3010/19, onde reconhece a fibromialgia como deficiência. Essa é uma conquista que não é apenas política, é humana, é social, é digna. Essa lei representa o reconhecimento da fibromialgia, que por tanto tempo foi ignorada, inclusive por profissionais de saúde. Essa lei representa respeito, acolhimento e compromisso do Estado com milhares de brasileiros que convivem diariamente com a dor crônica. A escuta virou ação, o sofrimento tornou-se política pública de atenção e o invisível virou visível.
A lei garante, assim, alguns direitos, como o BPC de R$ 1.621 por mês, fisioterapia no SUS quando indicada, medicamento pelo SUS, inclusive as de alto custo quando indicado, cotas de emprego e concursos públicos, iniciativa privada, vagas de estacionamento PCD, meia entrada, desconto de 80% em passagens para acompanhante, as regras variam, passe livre, desconto de até 100% na conta de luz, tarifa social, CadÚnico, acessibilidade no transporte público, aposentadoria PCD, 55 anos para mulher e 60 anos para homem, no mínimo 15 anos contribuídos como PCD, atendimento prioritário, saque do FGTS para tratamento de saúde, adaptação no trabalho PCD, ajustes e horários quando necessário, isenção de impostos na compra de automóveis, carro PCD. O reconhecimento como PCD depende da avaliação biopsicossocial caso a caso, e alguns direitos exigem laudo e cadastro. Se negar ou dificultar, muitas vezes dá para buscar na justiça. A primeira feira de artesanatos do projeto Encontro das Artes foi realizada na Praça Ildefonso, no centro de Bom Jesus da Serra. Foi um encontro de fazedores de cultura envolvendo tricoteiras, paneleiras, balaieiros, pintoras e a Feira de Agricultura Familiar, que é muito bem cuidada no território de Bom Jesus. O edital promovido pela SNC e o Ministério da Cultura, via Lei Aldir Blanc, com a Política Nacional do Fomento à Cultura, da qual o companheiro Antônio Novaes, conhecido como Bahia, foi contemplado. Na ocasião, o projeto Imagens dos Teixeiras, também fruto de um edital da mesma lei, foi mostrado em forma de varal fotográfico com 64 fotografias expostas, assinadas por Israel Teixeira e Inácio Teixeira. Tudo isso ao som do violonista Zé Canhoto. Bahia, você é coordenador desse projeto. Como é que foi organizar esses artesãos aqui, esse pessoal todo aqui nessa primeira feira? É um prazer muito grande fazer parte da coordenação desse projeto, e para a gente se organizar não foi difícil, porque aqui nós temos vários e vários artistas, artesãos no nosso município, entendeu? Apesar do deslocamento para a zona rural e até mesmo aqui na cidade, mas é um trabalho assim com bastante privilégio que a gente faz por gostar da cultura e sabendo que é um projeto que vai resgatar a cultura nossa aqui do nosso município, facilitou por isso. Aí eu compro o pano e alguém passa na máquina para mim que eu não sei costurar, e aí eu faço o bordado, compro as meadas e faço o bordado. Isso é feito em máquina? Na mão, é manual. Eu sou de Chapada Diamantina e eu estou participando do primeiro Festival Cultural de Bom Jesus da Serra. Esse aqui é uma arte de uma sereia, Yara, que eu fiz, que eu gosto muito de sereia. Eu venho da Fazenda Boa Vista, de Bom Jesus da Serra. E você, quais os produtos que você vende aqui? Nós trabalhamos variados. Feijão, tem vezes que é frango, caipira, hortaliço, tudo nós trabalhamos. Cada pouco, cada carro um pouco. O que a senhora acha dessas feiras de agricultura? Muito boa, muito importante, ajuda a gente a executar, buscar mais recursos. Essa verba para esse projeto tão grandioso que é o Fazer Cultura, que está acontecendo aqui em Bom Jesus, nessa primeira feira de artes. Como é que funciona? De onde vem essa verba? Essa é a primeira feira de artesanato de Bom Jesus da Serra, um projeto cultural, o Encontro das Artes, que vem ocorrendo hoje aqui e que traz os nossos fazedores de cultura, aqueles que gostam de incentivar, e nós, quanto representantes do Poder Público Municipal, sempre trabalhamos visando investir na cultura do nosso município. Através da Lei Aldir Blanc, que é do Ministério da Cultura, do Governo Federal, é um projeto no qual os municípios são contemplados e a gestão tem que fazer com que o projeto aconteça. No início do nosso mandato já encontrávamos com o recurso em conta que deveria ter sido aplicado, mas não foi aplicado pela gestão passada. E estava até na iminência de ser devolvido este recurso. Mas nós, com o nosso coordenador de cultura, Isaac, com todos os fazedores de cultura, sensíveis aos projetos que eles apresentaram,
com a mobilização que eles tiveram, e era justo que o projeto aconteça, que aquele trabalho que já vinha sendo feito pelos fazedores de cultura não fosse deixado de lado. E nós de imediato já fizemos com que esse projeto fosse ativado para não perder o recurso. E sabendo que em outro tempo também foi devolvido até recurso por não aplicar como devia. Então temos que reconhecer o esforço daqueles que fazem a cultura em nosso município, e é isso que temos feito, a parceria com o governo federal e, claro, o governo sério e comprometido em investir na cultura do nosso município. Assim estamos fazendo e haveremos de fazer muito mais, com responsabilidade, com compromisso e olhando pelo povo. Supermercado tradicional que atua em Poções e Vitória da Conquista fechou uma das suas lojas da Suíça baiana. Esse famoso supermercado veio do Espírito Santo e, com cerca de 30 lojas em cidades da Bahia, acabou de fechar as portas da loja de Vitória da Conquista. Com isso, o centro da cidade sofre uma baixa. Ainda que a economia esteja estabilizada, o nível de desemprego baixou. Não se pode dizer que o problema foi administrativo e nem que o poder de compra do conquistense diminuiu. Não era uma rede com instalações modernas e aqui em Poções, no passado curto, parte do teto desabou. E a concorrência aumentou, modernizou e grandes atacadistas se instalaram, e essa pode ter sido a dose do veneno. A loja em questão é da Crescêncio Silveira, loja popular, restando agora a loja do Olívia Flores. O governo federal resgatou 2.772 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil em 2025. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, dia 28, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, a ST, e do Ministério de Trabalho e de Emprego, MTE, os números representam uma alta de 26,8% em relação a 2024, quando 2.186 trabalhadores foram encontrados nessas condições. O recorde, no entanto, segue sendo o de 6.025 resgatados em 2007, o maior volume registrado nos 30 anos da série histórica. Ao longo de 2025, a Secretaria realizou 1.594 ações fiscais específicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo em todo o país. Essas operações garantem o pagamento de mais de 9 milhões de reais em verbas rescisórias aos trabalhadores resgatados. Ao todo, as fiscalizações alcançam mais de 48 mil trabalhadores. Embora nem todos estivessem em condição irregular grave, eles tiveram outros direitos trabalhistas assegurados pela atuação dos auditores fiscais em campo. Um dos principais destaques do ano foi a mudança no perfil das ocorrências. Pela primeira vez, o número de trabalhadores resgatados no meio urbano superou o do meio rural. Essa é uma notícia muito boa. Vamos para os comerciais e na volta vamos falar sobre a obesidade no Brasil. Voltamos com mais informações para você. Mais de 60% da população brasileira está acima do peso e cerca de 25% já enfrentam um quadro de obesidade. Segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, em 2024, divulgados nesta quarta-feira, dia 28, pelo Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério, a prevalência de excesso de peso em adultos aumentou de 42,6% em 2006, quando o levantamento começou a ser realizado para 62,6% em 2024. Apesar dos números negativos com relação ao peso, houve um aumento na prática de atividade física moderada, ao menos 150 minutos semanais no tempo livre nesse período. Em 2024, 42,3% dos entrevistados afirmam ser ativos, porcentagem que chegava somente a 30% em 2006. Deu uma nova notícia: após várias promessas em cidades da Bahia e nenhuma foi cumprida.
O deputado federal Antônio Brito, do PSD Bahia, aumenta a rejeição e popularidade. Nesse Não Voltamos, mas diz moradores de Jequié, Planalto, Ipiaú e Boa Nova. Várias promessas foram feitas em várias cidades do interior da Bahia. Passou 2024 e nenhuma foi entregue. E para deixar a situação mais difícil, as obras não saíram nem do chão. Em Jequié, a rejeição de Antônio Brito, deputado federal do PSD, é uma das maiores do estado da Bahia. Foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública que o homem apontado como mandante de diversos homicídios da cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, foi preso em uma pousada de luxo localizada na praia da Barra Grande, no município de Maraú. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, durante a abordagem policial, o suspeito chegou a oferecer uma quantia de R$300 mil na tentativa de ser solto, caracterizando também o crime de corrupção ativa. A proposta foi recusada pelos policiais e o homem recebeu voz de prisão. De acordo com a apuração, o suspeito foi identificado como Vitor Costa Suliano. Além dele, outras 3 pessoas apontadas como comparsas foram presas na ação: Ariel Santana Souza, Anderson Jesus Santos e a esposa de Vitor. Vitor cumpria pena e foi beneficiado com a saída de Natal e não retornou ao presídio, cometendo vários homicídios na região. Mais um crime elucidado pela Polícia Civil da Bahia após intensas diligências investigativas. Por meio das equipes da Delegacia Territorial de Iguaí e da Delegacia Territorial de Bicuí, foi efetuada a prisão de Fernando Oliveira Souza, autor do feminicídio que vitimou a professora Ivone Rocha dos Santos Teixeira, em Iguaí. O crime ocorreu em 17 de janeiro de 2026, quando o investigado assassinou a própria companheira com golpes de faca. Desde então, o autor encontrava-se foragido da justiça, sendo localizada após trabalho integrado de investigação e inteligência policial escondido na zona rural do município de Bicuí. A Polícia Militar da Bahia, via 79ª, não está facilitando a vida de quem anda irregular com a lei. Vem intensificando de forma sistemática e contínua as ações de enfrentamento ao comércio ilegal de veículos automotores nas cidades de Poções, Planalto, Bom Jesus da Serra, Mirante e Caetanos. 2 motocicletas foram presas essa semana, uma em Poções, próximo ao supermercado Rondelli, quando uma mulher pilotava uma moto Honda Bros de cor preta da placa RDM 0A33 com indícios de adulteração nos sinais identificadores. Outra em Bom Jesus da Serra foi uma moto Twist de cor vermelha e placa DLY 4872 de São Caetano do Sul, com dados identificadores pertencentes a outro veículo pilotado por um homem de 22 anos. Os envolvidos e as motocicletas foram apresentadas às respectivas delegacias territoriais. Segundo a assessoria de comunicação da 79ª, foram 21 veículos clonados tirados de circulação nesses 4 municípios somente em janeiro de 2026. A Supercopa, ou Copa Rei, chamada também de Supercopa do Brasil, foi disputada no último domingo entre o Flamengo e Corinthians. Partida que aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde o Corinthians venceu o Flamengo por 2-0, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto. Com os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino na plateia, show de João Gomes, estádio lotado. O Flamengo é maior vencedor com 3 títulos, o Corinthians com 2, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo com 1 título. Mais um acidente na BR-116, desta vez foi no final da tarde de domingo, do dia 1º, quando 2 veículos se chocaram. Em um dos veículos estavam 5 pessoas que seguiam para um velório, todos ficaram feridos e foram socorridos para o hospital. O acidente aconteceu na entrada do posto de combustível Coperseg. Vale lembrar que não existe uma regra definida para a construção das entradas dos postos de combustível, regulamentado o espaço e sinalização que garanta a segurança de quem ali entra para abastecer e etc. Usava a internet e apostilas usadas para estudar. Esse foi o relato de um jovem baiano do bairro de Cajazeiras, periferia de Salvador, filho de um pedreiro e de uma empregada doméstica. Wesley de Jesus, de 23 anos, foi o primeiro colocado em medicina da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo. Desde pequeno,
que quero ser médico, tenho asma e sempre usei hospitais públicos. Agora quero me preparar para dar retorno para a sociedade. Hoje é possível ter acesso a uma instituição de excelência, independente de classe social, origem e raça. Essa é uma bela de uma história para um início de semana. Dia 2, ontem, foi conhecido como a festa de Iemanjá, em Salvador. Lá se vive mais uma vez a intensidade das festas populares que marcam o verão baiano. Tradicionalmente, as homenagens acontecem na praia do Rio Vermelho e pelas ruas do bairro. Devotos costumam preparar oferendas, sobretudo flores e perfumes, para lançar ao mar. Nos últimos anos, campanhas reforçam a importância de não utilizar objetos poluentes em respeito ao meio ambiente. A festa completa 104 anos em 2026 e é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador, título concedido pela Fundação Gregório de Matos em 2020. A data homenageia Iemanjá, divindade das águas salgadas e rainha do mar para o povo de Santo, símbolo de fertilidade, proteção e abundância. Na programação oficial, o ritual começa ainda na véspera, no domingo, dia 1º, com a tradicional entrega do presente de Oxum no dique de Tororó, o que abre os festejos em homenagem aos orixás das águas e simboliza a ligação entre rios, lagoas e o mar, um fundamento central das religiões de matriz africana. Além dos rituais religiosos, a festa de Iemanjá movimenta a cidade com intensa agenda cultural. Shows, lavagens, festas particulares e encontros musicais tomam conta do Rio Vermelho e dos bairros vizinhos. O Jornal Global News fica por aqui. Agradecemos a Inácio Teixeira, a Miqueias Paiva, que está aqui conosco sempre. E tenha uma boa semana a você e sua família. Até terça que vem. Tchau!